Olá, queridos, graças e paz, eu sou o pastor Márcio Bretas e esse é o programa Semeando Vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você nos ouve pela Rádio Sudoeste, mas também pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Inscreva-se lá e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor no Salmo 73, versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí o versículo 2, o salmista ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por que o salmista Asaf está dizendo isso aqui? Versículo 3, ele diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. E aí, ele vai discorrendo aqui os sentimentos dele até o versículo 17. Veja bem, querido, que no versículo 1 o Asaf diz assim: Deus é bom para Israel, para o seu povo e para aqueles que são puros de coração. Mas aí ele tá expressando agora uma batalha, uma luta que ele está enfrentando. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, ele quase se desvia da presença de Deus. Por quê, irmão? Porque ele teve inveja dos arrogantes, aqueles que prosperavam, os ímpios, e ele achava que não havia nenhum tipo de, se é que podemos usar essa palavra, de castigo, né? Ele pensava desse jeito, que aquele que fazia o que desagradava a Deus tinha que sofrer as consequências disso, como se ele fosse juiz de alguma coisa. Então ele estava servindo a Deus, e a vida dele, em algumas áreas, talvez não tivesse como ele gostaria que estivesse. E ele olhava para os ímpios e parecia que o ímpio estava tudo bem, tudo prosperando, as portas abertas, nada acontecia, ninguém ficava doente. E isso ele ficou indignado. Agora, entenda o perigo, irmão, de você olhar, de você desejar, de você sentir algumas coisas a respeito do próximo. Ele quase se desvia da presença de Deus. Então, a culpa aqui não foi do ímpio estar prosperando. A culpa aqui foi de Asaf não ter guardado o coração dele para que esses sentimentos, né, essas tristezas, essa inveja, como ele diz aqui, que teve inveja dos ímpios, não entrasse no seu coração. Então preste atenção numa coisa, querido. Às vezes você possa estar vivendo alguma coisa ou passando por algumas situações difíceis, não é por causa do outro, mas é por aquilo que você sente em relação ao outro. O ímpio estava lá, querido, e Asaf, ao invés de se preocupar com a própria vida, ele estava preocupado com a vida do outro. E esse sentimento que ele deixou entrar no coração dele fez com que ele quase se desviasse. Hoje, existem muitas pessoas, irmão, que estão quase se desviando, quase longe de Deus, se dá para entender dessa forma, né? Porque tem olhado para onde não é para olhar, tem desejado aquilo que não é para desejar, tem, sentido aquilo que não é para sentir. Entenda uma coisa, irmão, tudo que você faz, né, tudo que você planta, tudo que você semeia, um dia você vai colher. Então, você possa entender que Deus, ele cuida de você, que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem algo para fazer com você, independente do que esteja acontecendo. Talvez seja um propósito de Deus para a tua vida, por isso que você esteja passando por algumas coisas, porque Deus precisa trabalhar em você. Deixa o outro, né? Porque já ouvi gente falar assim: depois que eu aceitei Jesus, as coisas parecem que pioraram. Não, querido. É um tratamento de Deus para que você possa melhorar em alguma coisa. Então você não tem que ficar olhando para trás e muito menos para a vida do outro, né? Você tem que orar pelo outro para que Deus possa alcançá-lo também. Mas como que Deus é bom e tem misericórdia? No versículo 17, aí a gente entende o que nós precisamos fazer, como Asaf fez. Versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus. Então, Asaf,
deixou com que entrasse alguns sentimentos no seu coração, porque ele estava fora da presença de Deus. Quando fala no santuário, a gente pode tratar daquilo que é a igreja, né, o templo, mas na realidade é a presença de Deus. Quando você, querido, se distancia de Deus, muitas coisas tomam o teu coração, né? Muitos pensamentos aí alcançam a sua mente, muitos desejos alcançam aí a tua alma. Então, o problema todo começa aqui. Quando Asaf se afasta de Deus, muitas coisas do mundo, do inferno, se aproximam dele. E aí ele quase se desvia, porque ele deixou com que um sentimento habitasse no seu coração, um sentimento ruim, de inveja, né? Então, quando você está perto de Deus, irmão, você não tem inveja de ninguém, né? Quando você está perto de Deus, você não tem ciúme de ninguém. Quando você está perto de Deus, querido, você não deseja nada de ninguém, você quer aquilo que Deus tem para a sua vida, né? E aí vem o remédio para a doença de Asaf. Ele entra no santuário, ele entra no templo, ele entra no Santo dos Santos, ele entra na realidade, presença de Deus para nós hoje aqui. Então, talvez você esteja enfermo por algumas situações, e quando eu falo enfermo, não é fisicamente falando só, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, talvez você esteja com alguma enfermidade. E aí, querido, o remédio para essa enfermidade, a cura, é você se aproximar de Deus. Ele diz, quando eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus traz a compreensão de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Quando você se aproxima de Deus, Deus traz o entendimento do que está acontecendo com você e ao teu redor. Quando você se aproxima de Deus, querido, você não fica enganado, envergonhado e nem confundido. Então não deixe com que as coisas de fora, vida do outro, o que tem acontecido no país, no mundo, afete essa sua aproximação de Deus, querido. Em nome de Jesus. O que o diabo quer é claro que o desejo dele é lançar as pessoas no inferno, mas o que mais ele quer é te afastar de Deus. E quando você se afasta de Deus, a possibilidade de você ir para o inferno é muito maior. E o que o diabo trabalha é isso, é fazer com que você se afaste daquele que tem tudo para você, que é o Senhor, daquele que te guarda, daquele que te renova, daquele que te fortalece, daquele que traz sabedoria, esclarecimento, entendimento em tempos difíceis. Então, nesse tempo, em nome de Jesus, querido, clame ao Senhor para que nada possa te afastar da presença dEle. E esse é o perigo de muita gente hoje caída, né, desviada, afastada, porque se afastou mesmo da presença de Deus por coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Então, guarde o teu coração, guarde a tua mente, busque a Deus a tempo, é fora de tempo. Deus vai te fortalecer, assim como ele fortaleceu Asaf. Asaf compreendeu, entendeu o que Deus estava fazendo e depois ele só glorifica o Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra para você nesse dia, que você possa, em nome de Cristo, não deixar com que essas situações e circunstâncias te esfriem na presença de Deus, te afaste da presença de Deus. Olhe para o Senhor, querido, porque dele é que vem o teu socorro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor.